Voltamos a apresentar Diógenes Brandão na Rede. Conforme prometido, já estamos de volta, né? Um intervalo rapidinho e vamos continuar aqui com Dário Pedrosa, essa liderança do movimento Marajó, né? O movimento social do Marajó. E eu queria tocar aqui em outro problema, Dário, que é essa questão do transporte, né? Que é uma das principais queixas hoje da população marajoara, não só do cidadão comum, como também do comerciante, né? Porque você precisa levar produtos para o seu mercadinho, para a sua loja de material de construção, e geralmente isso sai muito caro, porque isso tudo leva uma logística, requer de uma logística muito cara, né? Mas a pessoa comum, o cidadão comum, que também precisa da balsa, da lancha, ela também se sente muito prejudicada pelos altos valores, e tu és um dos caras que tem lutado muito ali, né, para enfrentar esses grandes empresários, né, que lucram muito. Tem gente que é deputado federal, que é deputado estadual envolvido nisso, e a gente percebe ali um grande lobby, né? É isso que nós podemos dizer, tanto de prefeitos quanto de deputados, para manter a exploração desse transporte fluvial na mão dessas empresas. Tu vens batendo de frente contra isso, né? Na verdade, Diógenes, o que a gente observa é que, infelizmente, a gente só consegue chamar atenção para uma pauta que ela é de extrema importância para uma região também permanente, né? Permanente no Marajó, quando se chega ao extremo de morte, tem morte, se né? passou do limite, se chegou ao extremo com uma tragédia que nós tivemos, a perda de 23 vidas nessa lancha 23, Dona Lourdes. né? 23 Vamos dar uma olhada, vidas. enquanto a gente comenta, a gente vai pedir aqui para o pessoal da produção mostrar aqui para a gente, para os nossos telespectadores, essas imagens que nós temos aí sobre o naufrágio. O que é essa Esse é o navio da empresa Arapari, o J. Cunha, que ele foi retido no porto pelo movimento durante os 4 dias que a gente fez a manifestação. Vocês no porto. Ele chegou lá no porto, nós tínhamos avisado que na hora para eles fazerem a viagem, quando eles chegaram no porto, nós comunicamos à Polícia Militar de que nós íamos reter o navio. O comandante da Polícia Militar entrou no navio com a gente, deu ordem para que fossem desligados os motores, e nós comunicamos ao comandante que essa embarcação ficaria retida pelo movimento. Aí nós colocamos os cartazes, faixas lá, faixas de luto, né, que estão acontecendo, do que está acontecendo naquele momento. Então, inclusive, esse navio, Diógenes, ele precisou ser, depois devolvido. Isso aí já é a lancha salmista que nós conseguimos, foi uma conquista do movimento, trazendo para dar suporte para a gente. Mas só para concluir. Era uma lancha mais rápida, né? Era uma lancha bem rápida, com capacidade para 240 Voltando passageiros. ainda lá naquele outro navio. Só para esclarecer que aquele navio, houve uma ameaça de tocarem fogo nele lá. E nós tivemos que, depois de 3 dias da manifestação, nós tivemos que determinar que o comandante pegasse esse navio 10 horas da noite e voltasse com ele para Belém. De quem é essa empresa? Essa empresa aí é da família Cunha, aqui de Barcarena, né, que a deputada Ana Cunha é uma das proprietárias. E eles já estavam lá atuando ali na nossa região há cerca de 25 a 30 anos, entendeu? E foram retirados de lá. A empresa Arapari, a empresa Banave foram expulsas lá pela manifestação. Essa imagem aí é a chegada triste agora desses dias da 23ª vítima, do bebê, da criança, que é a né? Sofia. Quantos anos ela tinha? A Sofia tinha 6 anos, né, cara? Que absurdo. 6 anos. Foi encontrada já em decomposição, né? Depois de 8 dias ela foi encontrada em decomposição. 8 não, imagina a dor, dias. Né? Quem está nos assistindo não imagina a dor do pobre, né? Não imagina. Porque a pessoa que mora... Uma família, né, extremamente humilde lá da Vila Quilombola de Caldeirão. Aí, muito triste, muita dor. Essa criança, inclusive, ela era filha de criação dessa senhora, mas criada com muito carinho. E ela, infelizmente, foi vítima desse naufrágio. Por quê que foi vítima? Porque as autoridades não ouviram o nosso clamor. Nós estamos há 9 anos, Jimmy. O movimento Acorda Marajó perdurou durante 9 anos denunciando. Isso foi uma tragédia anunciada, cara. Nós falamos que só iam tomar providências depois que perdêssemos vida, que morressem pessoas. E foi preciso perdermos 23. Né? Porque a gente anunciava, a gente pedia, e ninguém nos ouvia. Dário, a embarcação, como é o nome da embarcação? Dona Lourdes 2. Ela tinha capacidade para quantas pessoas? A capacidade dela era para 87 passageiros. Tinham quantas? Olha, a informação que a gente teve da Capitania dos Portos e da polícia é que estava com 83, né? Mas a denúncia de que tinham mais passageiros. Mais de 100. Mais de 100. Tem testemunho que fala que mais de 100. Inclusive, houve uma denúncia que chegou depois lá para a gente, na presença, inclusive, do secretário de Transportes, o Adler, que estava na reunião com a gente na Câmara de Vereadores, de que
parte dos passageiros que embarcaram na Dona Lourdes 2 no dia do fatídico estavam com passagens compradas para embarcar na lancha Catibã da empresa Banave. É isso que o Ministério Público e a polícia têm que apurar, né? Por que essas pessoas estavam com passagens compradas por um barco que tem a outorga do Estado, Isso. que tem a autorização da Arcon, e elas embarcaram em um barco clandestino que o próprio governador, numa coletiva de imprensa, né, jogou toda a responsabilidade para cima do barco pequeno, do dono do barco pequeno. Mas Inclusive, por que, tá que esse preso, dono né? do barco pequeno estava aceitando pessoas com a passagem de uma embarcação que tem outorga do Estado? Esse foi o problema. Por que que chamaram a Dona Lourdes 2, que ia passando em frente ao porto da Foz do Rio Camará, e o relato foi muito forte da tia de uma das vítimas, que ela disse: eu embarquei na Catibã e viajei, ela não quis embarcar comigo. Estava lotada a lancha, ela estava com a passagem, ela preferiu, porque o pai dela ia na outra lancha, então ela preferiu acompanhar o pai dela e os dois faleceram. Né? E isso precisa ser apurado. Muito, já era para ter sido apurado. Isso foi denunciado por ela na frente do secretário de Transporte, doutor Ada. Lá na Eu acho que tem um lobby muito forte de deputados, de famílias, de empresários que estão na política estadual para que isso não venha à tona. Só pode. E eu queria saber a posição do Ministério Público, né? Inclusive, hoje vocês estiveram com o Ministério Público na Arcon, né? Foi. A gente tem imagens também aí, né, produção? Dário, fala um pouco aí em cima dessas imagens do que ocorreu hoje lá. Bom, parece que teve eu preciso recapitular, né, para poder chegar nessa reunião. O que acontece? Depois de 4 dias de paralisação do porto, nós tivemos um aceno do governo do Estado, nós cobramos do governador Helder, que estava em campanha na época, que dialogasse com a gente. Sim. Ele não pôde ir porque estava em campanha, estava em agenda de campanha, mas ele determinou que o secretário de Transporte fosse a Salvaterra. Mas quando ele manda o Adler ir para lá, o secretário de Transporte, ele mandou também 6 viaturas do choque. Eu vi, eu publiquei, para desmontar a ocupação do porto, que nos revoltou mais ainda. Não tinha necessidade de mandar o choque para lá. Claro. Mas só que, em resposta ao choque, o que aconteceu? O choque achou que ele ia chegar lá e ia amedrontar as pessoas. Muito pelo contrário. Os moradores das comunidades fizeram 3 barreiras na extensão da rodovia PA-154. 3 barreiras, uma na Vila de Marauacá, outra na Vila União, e depois os caminhoneiros fecharam a ponte da Vila de Jubim. E o choque ficou retido na parte da PA, que não conseguia chegar na cidade onde o secretário estava reunido com a gente, sitiado dentro da Câmara de Vereadores por um acúmulo de quase 800 moradores fazendo gritaria lá na frente, soltando fogos e querendo a cabeça de alguém. E nós, Jimmy, o movimento esse movimento aí, nós temos uma comissão com cerca de 50 pessoas. Nós fomos os interlocutores para que a tragédia não acontecesse, outra tragédia não acontecesse. Porque você tinha uma responsabilidade política muito grande num momento como esse, né? Tu tem que ter equilíbrio, né? Tu não pode incendiar, jogar mais lenha na fogueira. Tu tens que conduzir. O que vocês querem é a resolução do problema. Não que o Estado chegue ali e resolva o problema, não que haja um piquete, né? Não, a gente não quer o mal de ninguém. Claro. Primeiro isso. Mas é importante que a população ela conseguiu se manifestar e dizer que ela não estava satisfeita com o que estava acontecendo, porque já tínhamos perdido 23 pessoas. Correto. 23 pessoas mortas. Então, naquele momento, nós fizemos um acordo com o doutor Adler, que era para ter sido cumprido. Esse acordo era de que eles retirassem imediatamente as empresas Arapari e Banave e colocassem 2 novas empresas para suprir aquela necessidade com navios para atender a nossa população. Qual foi? O que ele nos acenou? Primeiro, que eles iam providenciar a retirada da Arapari e da Banave. Foram chamadas, naquele momento da reunião lá, a empresa Navegação Ferreira e a Transmarajó, que colocaram as lanchas Atlântica e Salmista para atender o porto da Foz do Rio Camará. Beleza, tá bom, mas precisava legalizar essas 2 empresas. Isso é papel da Arcon fazer. Né? O trâmite burocrático. O trâmite burocrático, administrativo, de retirada da Arapari e da Banave e de oficialização das 2 que estavam entrando. E nos pediram 15 dias para conseguir o navio, para colocar na rota, porque o navio tem um papel social muito importante. Para transporte de carga, o preço da passagem mais barato. Queria que desse uma pausa aí para a gente conversar sobre isso depois. Sim. Aí, quando a gente faz o acordo lá com o Adler acena para a gente positivamente e a gente vai... Sim. Eu, inclusive, fui o porta-voz desse acordo para chegar perante mais de 500 pessoas, cerca de 800 que estavam reunidas na frente da Câmara, dizer para eles que acalmassem, que nós já tínhamos feito o acordo e que nós tínhamos uma vitória parcial. Todo mundo aplaudiu, todo mundo ficou feliz, e aí nós saímos naquele momento
da Câmara de Vereadores para desmontar as barreiras na extensão da rodovia e deixar o fluxo fluir normalmente. O Dário foi quem falou. Eu tenho uma responsabilidade porque lá o povo me conhece, o meu trabalho jornalístico. Não vai expor as pessoas a um ataque da polícia. Né? E aí eu cheguei lá e quando eu assumi aquele compromisso perante a população, eu queria que fosse cumprido. E o Adler não cumpriu. Preciso dizer isso ao governador do Estado, ao governador Helder Barbalho, que o secretário de transporte que foi lá representá-lo não cumpriu o papel dele lá. Se comprometeu e não fez. Aí nós tivemos que vir a Belém. Foi essa reunião que aconteceu ontem na Arcon, que eu disse até inclusive para o doutor Eurípides, que é o diretor superintendente da Arcon, Agência Reguladora do Estado, que nós não estávamos voltando aqui para negociar mais absolutamente nada. Nós viemos só para receber a resposta. Se sim ou se não. Se o senhor vai fazer ou se o senhor não vai fazer. Pedir mais tempo para a gente agora não é mais plausível. Não aceitamos. E aí, Jimmy, o problema é assim. Primeiro, a gente viu uma disposição da Arcon de resolver o problema. O Eurípides, no período lá da reunião com o Adler, o Eurípides estava de férias. Ele não foi para a reunião. Quem foi o Melo representá-lo. Nós temos dialogado permanentemente com o Melo. O Melo tem se mostrado muito sensível. O que ele é dentro da Arcon? O Melo é o chefe do Departamento de Fiscalização, diretor de fiscalização da Arcon. Né? Então, até porque ele tem casa em Salvaterra, ele entende a nosso problema. Sabe da realidade. Né? Só que parece-me que ele enfrenta algumas barreiras, né, para conseguir fazer valer aquilo que foi feito de acordo. Então, na reunião, a gente conseguiu fazer com que o Eurípides determinasse para o diretor do DPH, que é o Departamento de Portos e Hidrovias, né? E só que, meu irmão, quando a gente estava lá avançando nesse debate, debatendo sobre... Aí eu quero de volta o vídeo, porque é isso que tu vai mostrar, né? Tem um momento ali que o negócio pega fogo na reunião, né? Explica pra gente. Chega lá pra gente. Essa cena que nós vamos mostrar aí. O secretário de Estado do Marajó. É uma cena que mostra o senhor de camisa amarela. É outro vídeo que tem o secretário lá, que é o Jaime Barbosa, ex-prefeito de Cachoeira do Araí. De Cachoeira, né? Do MDB, né? Aí ele pediu a palavra. A gente imaginou que o Jaime ia chegar lá para falar em nome do povo do município dele. Vamos lá, produção. Cachoeira do Arari. Outro vídeo lá. Esse aí que está falando é o Eurípides, né? Eu falo aí, eu estou dizendo para ele aí que foram 3 prioridades, né, da atenção. É no outro vídeo, gente. É outro vídeo. Vídeo que mostra quando o Jaime começa a chegar lá, ao invés de defender o interesse do povo do Marajó, especificamente de Cachoeira do Arari. O Jaime é o que lá no Marajó? O Jaime agora, ele é secretário de Estado do Marajó. Ele olha aí, essa cena aí abre o não temos como abrir o áudio agora, mas houve uma um bate-boca forte, né? Uma reação de todos nós lá, porque primeiro ele desmereceu esse coletivo aí que veio para debater com o governo. Ele veio dizer que nós não representávamos o povo do Marajó, né? E nós estávamos com 10 vereadores das 3 câmaras de vereadores, Câmara de Soures, Câmara de Salvaterra e Câmara de Cachoeira do Arari. 10 vereadores. Como é que ele veio dizer que nós não representamos? Rico hoje, Jaime? Não sei como é que é a vida financeira. O pessoal comenta dele. Que ele está rico, mudou de vida, tem um patrimônio considerável hoje em dia, né? Aí a gente pergunta, que motivo levou o Jaime a defender os empresários? Ele pediu a permanência da Arapari e da Banave, contrariando... Ele estava representando as empresas, Ele foi para representar os empresários. Pô. Que absurdo, né? É isso que a gente não entendeu, e a reação foi essa. Nesse momento aí a reação foi exatamente essa, porque a gente não aceitava que ele fosse para lá como representante do Marajó para defender os empresários que nós já tínhamos expulso. Nós expulsamos essas empresas de lá. E o secretário de Estado do Marajó, governador, inclusive, esse secretário, ele não nos representa. Nós queremos, inclusive, que o senhor pudesse rever essa situação. Nós estamos pedindo que ele saia, que o senhor retire ele do seu grupo. Não tem outro representante? Porque isso respinga no Helder, né? Às vezes sim, o governador acaba respondendo. Foi amplamente bem votado no Marajó. Exato. Diógenes. A votação do Helder dentro do Marajó foi muito expressiva. E declarado, parte dessas pessoas, se não todos do movimento, declararam o voto no governador. O que a gente queria era a sensibilidade dele. Tem um retorno agora, né, desse apoio. Eu tenho uma relação pessoal com o Helder, porque eu fui, durante muito tempo, locutor da Rádio Sol FM, que é do grupo RBA, sim. E a gente fazia o evento do aniversário da emissora lá em Soura, e eu disse isso numa live. Então é uma reivindicação do movimento a troca desse representante, que é o Jaime, né? E eu pedi isso na live, governador, nós temos que mudar essa situação do Marajó. Então o que a gente pede hoje para o governador, que o movimento está pedindo, é que
retire esse secretário porque ele não nos representa. Sabe? O governador abre um diálogo de novo com as comunidades, reveja as lideranças dele lá dentro e possa colocar uma outra pessoa que consiga ajudar o governo dentro do Marajó, dialogar, ter equilíbrio para dialogar, ter responsabilidade para dialogar e conseguir articular as demais lideranças, as prefeituras, em torno dos interesses do Marajó para estar pautando dentro do governo do Estado e vendo de que forma a gente vai avançando. Não fazer o que ele fez. Olha, o governador é um cara com maturidade política e compreendeu o que nós estamos tratando aqui e deve tomar suas medidas para evitar com que ele não respingue nele os processos que poderão vir a partir do não atendimento dessas demandas. TV é assim, gente. A gente, quando está no momento mais bacana da entrevista, a gente tem que encerrar para dar continuidade à grade da programação. Quero te agradecer, Dário, pela tua visita aqui na Rede TV. Fique à vontade para voltar aqui em outros programas também. Nonato Pereira é um outro apresentador também que disse que quer conversar contigo. E eu vou te convidar também para participar de um Podercast, para a gente dar continuidade a esse processo, trazer outras lideranças no movimento, para dialogar melhor, dar mais espaço para vocês na mídia, né, na imprensa, para que as demandas de vocês sejam ouvidas e respeitadas. Porque não adianta só ouvir, né, o governo ouvir e não cumprir os acordos que fazem lá, né, na ponta, da onde sai o voto e de onde sai o imposto que sustenta todo mundo que está no poder. Muito obrigado, Dário. Eu te agradeço a oportunidade dada aqui para mim falar a minha opinião. Não vim aqui para defender o que o movimento pensa. O movimento ele tem suas pautas, tem seus pontos de vista, mas, na verdade, eu estou à disposição, como outros membros do movimento, para estar com vocês. E isso aí é muito forte, porque para nós do Marajó termos voz no espaço, como vocês têm aqui na Rede TV, é muito forte. Então, a gente agradece muito essa sua disponibilidade. Parabéns pelo programa, que está muito show. Obrigado, Dário. Seja sempre bem-vindo. E a você que nos acompanhou na sua casa, um forte abraço, boa noite, e a gente volta na próxima terça-feira em mais um programa Diógenes Brandão na Rede, aqui na sua Rede TV, canal 47.1 e também no canal da Rede TV Belém no YouTube.